Grupos ativadores fortes e moderados doam elétrons para o anel por ressonância e eles orientam o orfipara porque eles fazem mais um contribuinte de ressonância. E aí vocês podem ver que todos eles têm pares de elétrons não ligantes no átomo ligado ao anel. Então pode ser oxigênio ou nitrogênio. No caso aqui, vão fazer ressonância somente com o anel, que são os ativadores fortes, e os ativadores moderados podem fazer ressonância com o anel e com a carbonila que está ligada a eles, o que diminui um pouco essa capacidade de doar elétrons para o anel, por isso que eles são moderados. Os grupos alquil ligados ao anel vão ativar por hiperconjugação, então vão doar elétrons por hiperconjugação, ativando assim a reação, ou seja, aumentando a velocidade da reação, mas aumentando muito menos do que os ativadores que doam elétrons por ressonância, por isso que eles são ativadores fracos. Isso aqui tudo é em relação à velocidade da reação. Nós temos que os ativadores fortes aceleram muito a velocidade da reação, os moderados já um pouco menos e os fracos bem menos. Quando nós olhamos os grupos desativadores, nós temos que todos eles desativam por efeito indutivo retirador de elétrons. Vamos ter os que desativam muito fortemente, grupo nitro, amônio quaternário, ou um carbono ligado a 3 halogênios, que no caso pode ser flúor ou cloro. E também os moderados, que tem sempre ou um carbono parcialmente positivo, ou enxofre parcialmente positivo. Então, todos esses são desativadores e todos vão fazer a desativação por efeito indutivo e vão orientar a próxima substituição para a posição meta, por efeito indutivo. O único que vai ser diferente são os halogênios, porque os halogênios desativam fracamente, mas desativam por efeito indutivo, mas orientam a substituição orfipara por efeito de ressonância. Então, somente eles que vão ser diferentes nessa sequência dos grupos desativadores. E vejam que o que eles têm em comum com os grupos ativadores é o par de elétrons. Então, eles têm vários pares de elétrons não ligantes no átomo ligado ao anel, como ocorre com o oxigênio e com o nitrogênio dos grupos ativadores. Até o momento, nós estudamos as reações para chegar a 5 tipos de compostos. Então, nós tínhamos visto a alquilação de Friedel-Crafts, que produz os grupos alquil ligados ao anel, as reações de halogenação, como colocar cloro e bromo, as reações de acilação de Friedel-Crafts, as reações de sulfonação e a reação de nitração. Então, nós tínhamos visto até agora essas 5 reações: nitração, sulfonação, acilação de Friedel-Crafts, halogenação e alquilação de Friedel-Crafts. Vejam que, nessas 5 reações, 4 delas foram colocados grupos que são desativadores, ou é halogênio, ou uma carbonila, grupo sulfônico, grupo nitro. A única reação que nós colocamos um grupo ativador foi na alquilação de Friedel-Crafts. Como que são feitos, então, esses outros substituintes? Vocês vão ver que, a partir destes 5 primeiros, é possível fazer transformações nessas cadeias laterais para se chegar a esses outros compostos. Só para ilustrar um pouco, nós temos aqui as 5 reações iniciais que vocês estudaram: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts
e acilação de Friedel-Crafts. Essas primeiras reações foram feitas e a partir desses produtos são possíveis fazer outras substâncias, outros derivados. O que nós já tínhamos visto foi a redução de Clemmensen, que é a redução da carbonila de cetona. Pode-se fazer oxidação usando permanganato, pode-se fazer halogenação por meio radicalar da cadeia lateral, pode-se reduzir o grupo nitro para o grupo amino. Então, várias reações podem ser feitas para transformar esses grupos naqueles outros grupos que foram mostrados como exemplos. Agora eu vou falar um pouco das limitações das reações de Friedel-Crafts. Nós já tínhamos visto que toda vez que ocorre reação via carbocátions, que é quando é formado o eletrófilo para a reação de alquilação de Friedel-Crafts, nós podemos ter rearranjo. E eu também tinha mostrado que a solução para a gente evitar que ocorra um rearranjo é fazer a acilação de Friedel-Crafts e depois a redução de Clemmensen. Temos também uma outra limitação, que é a ocorrência de polialquilações. Quando é feita uma primeira alquilação do anel, nós estamos colocando um grupo que é um grupo ativante. Então, quando esse grupo entra, ele torna o anel mais ativado para uma próxima reação. Quando entra outro grupo alquil, com dois grupos alquil, o anel vai estar mais ativado ainda. E aí pode ocorrer uma terceira alquilação, uma quarta, uma quinta, uma sexta. E depois de um tempo, todas as posições podem ficar alquiladas. Esse é um problema da alquilação de Friedel-Crafts. Uma solução seria ou usar um excesso do composto aromático, porque aí eu teria muito mais dele do que o carbocátion, que vai ser o eletrófilo. Ou então a gente também pode fazer uma acilação de Friedel-Crafts e depois uma redução de Clemmensen. Por que uma acilação? Porque quando a gente coloca um grupo acil, o grupo acil ele é um desativador. Então, nunca vai ocorrer uma poliacilação. Por isso que pode ser um caminho fazer a acilação de Friedel-Crafts e depois a redução de Clemmensen para evitar que ocorram polialquilações. Um outro problema também que ocorre com as reações de Friedel-Crafts, no caso tanto a alquilação quanto a acilação, é que quando se reage o anel que já tenha algum grupo retirador de elétrons, como por exemplo o grupo nitro, a amina quaternária, o ácido carboxílico, uma acetona, um aldeído, todos esses grupos retiradores de elétrons, eles desativam o anel. E quando a gente vai fazer uma reação, seja de alquilação ou acilação de Friedel-Crafts, o anel está muito desativado. E os eletrófilos, tanto para alquilação quanto para acilação, eles não são muito potentes. E aí os rendimentos vão ser muito baixos. Prestar atenção também que até grupos ativadores, como o grupo amino, ele também pode se tornar um grupo desativador, porque na reação tanto de alquilação quanto acilação de Friedel-Crafts, nós usamos cloreto de alumínio, que é um ácido de Lewis. Quando nós colocamos uma amina, seja primária, secundária ou terciária, quando colocamos uma amina junto com o ácido de Lewis, vai ocorrer uma reação de ácido-base entre os dois e formar esse complexo. E nesse complexo, vemos que o nitrogênio está com uma carga positiva, ou seja, ele não vai sofrer uma reação de Friedel-Crafts. Então, sempre tomar cuidado para quando for fazer a reação de Friedel-Crafts, seja alquilação, seja acilação, é necessário que o anel não tenha nenhum desses substituintes e nem um grupo amino. Para a gente evitar isso, o que se faz? Primeiro deve-se fazer a reação de alquilação ou acilação de Friedel-Crafts e depois adicionar o grupo desativador ao anel aromático. Então, se for possível, nós pegamos o benzeno,
fazemos primeiro a reação de Friedel-Crafts, seja alquilação ou oscilação, e depois é que é feita a outra reação, seja de nitração, seja de sulfonação, para que não tenha um rendimento tão baixo. Agora vamos ver quando nós temos mais de um substituinte no anel. Vamos ver como que vai ser a entrada de um terceiro substituinte. Então aqui no caso nós temos essa reação, onde eu já tinha um grupo metil e um grupo nitro. O grupo metil ele é um ativador forte-para e o grupo nitro é um desativador meta. Então, se a gente pensar numa próxima substituição, nós pensamos o seguinte: quando eu tenho dois grupos, um ativador e um desativador, eu tenho que pensar que o ativador é que vai direcionar a substituição. Então, a substituição vai ocorrer ou em orto ou para. Como nós vemos aqui que a posição orto está livre, mas a posição para está ocupada, então a substituição tem que ocorrer em orto. Aqui, por coincidência, nós vemos que essa posição está na posição meta em relação ao grupo nitro. Então, neste caso, até que houve uma concordância dos dois substituintes. Mas mesmo se não tivesse, a gente sempre tem que pensar que o grupo ativador é o grupo que vai orientar essa terceira substituição. Aqui nós temos hidroxila e o grupo metil. Esses dois grupos são grupos ativadores. Só que a hidroxila é um ativador forte e a metila é um ativador fraco. Aqui a diferença vai ser na força do ativador. E sempre o ativador forte vai preponderar sobre o fraco. Como o ativador forte é que é o principal, nós vamos olhar as posições aonde pode entrar o substituinte direcionado por ele. Vemos a posição orto ou posição para. Como a posição para já está ocupada, o substituinte vai entrar na posição orto em relação a ele, e não orto em relação à metila. Aqui vamos ter um outro exemplo onde eu já tenho três substituintes. Primeiro de tudo, eu tenho que identificar como que é a força de cada substituinte desse. A hidroxila, ativador forte, metila, ativador fraco, grupo nitro, desativador forte. Então, a princípio, eu estou vendo que eu tenho dois grupos ativadores e um grupo desativador. Os ativadores sempre ganham do desativador. Então, eu tenho que olhar entre esses dois. Entre esses dois, o ativador forte, que vai ser o que vai direcionar a substituição. Aqui eu olho, então, em relação às posições orto e para da hidroxila, que é o ativador forte. Então, eu vejo que essa posição já está ocupada, essa já está ocupada, só me sobrou esta posição. Então, uma próxima substituição vai ocorrer nesta posição aqui. Posição mais reativa vai ser essa daqui, porque ela está em orto em relação a essa hidroxila, que é o grupo ativador forte. Olhando essa situação, nós temos já esses dois substituintes. Os dois são ativadores orto e para, são dois grupos alquil. Os dois têm a mesma força. Aí nós vamos ter a possibilidade de entrar grupos na posição orto em relação a esse grupo e para em relação a esse outro, ou orto em relação a esse, ou para em relação a esse. Então vejo que essas duas posições são as posições preferenciais. Aí nós vamos ter a formação desses dois produtos. Mas vejam que este é o principal e este é o secundário. Este está na posição para em relação a este grupo e orto em relação a aqui. Aqui o secundário está na posição orto em relação a esse grupo e para em relação à metila.
Por que que este vai ser o principal? Porque quando um grupo está em posição orto a um grupo que é volumoso como este, ocorre uma repulsão. Então, por isso que este vai ser o produto secundário e este vai ser o produto principal. A posição entre os dois substituintes, que será essa daqui, que seria a posição orto em relação aos dois, ela não é observada, porque aqui vai ocorrer um impedimento espacial muito maior por conta desses dois grupos. Então, toda vez que eu tenho grupos que estão ligados em meta, esta posição vai ficar uma posição impedida. Então, não teremos substituição nesta posição aqui. De preferência, vai ser na posição onde cause a menor repulsão entre os grupos, que no caso vai ser a posição para em relação ao grupo maior. Aqui nós temos de novo uma situação onde eu tenho dois substituintes, no caso esses dois estão em orto, e aí eu primeiro tenho que identificar qual é a reatividade desses dois grupos. Então eu tenho aqui um ativador fraco e um desativador forte. Lembrar que ativador e desativador, sempre o ativador vence o desativador. Então esse aqui que vai orientar. Como eu sei que ele orienta orto e para, então eu vejo as posições orto e para em relação a ele. Eu vejo que essa posição orto já está ocupada, eu tenho então posição orto e posição para. Mas lembrar que este é o grupo volumoso, então esta vai ser a posição preferencial. Olha, a reação ocorrerá aqui, impedida estericamente. Então, a posição orto em relação a esse grupo é mais impedida do que a reação na posição para. Então, de preferência, vai ocorrer em para e não em orto. A prevalência para uma nova substituição em um anel com dois substituintes. Então, a gente vai ter essa sequência. Sempre os ativadores vão ser preponderantes, vão orientar mais do que os desativadores, mas a gente vai seguir essa sequência. O ativador forte vai orientar mais do que o moderado mais do que um fraco, um ativador fraco mais do que um desativador fraco, o desativador fraco mais do que um desativador moderado e, por último, o forte. Na verdade, o forte nunca vai orientar mais do que qualquer um desses. Um outro fator também que devemos lembrar é o impedimento espacial. Quer dizer, o carbono entre dois grupos meta, ele vai ter esse impedimento. Olha, não vai ser observado esse produto. E também a posição orto a um grupo volumoso. Essa posição também vai ter um impedimento estérico. Por isso que ocorre principalmente na posição para.